Nos últimos 10 anos, eu entrei no Sintra Produtivo. Tem um filho. 2 filhos. Tem 3 filhos. cresci, entrei na escola, fiz amizades incríveis E aprendi a ler. Diferente do que muita gente pensa, o amor não diminui, o amor só aumenta. Viajei para vários lugares. Para nós, 10 anos é motivo de celebração. Esse ano, o Instituto Novo Sertão completa 10 anos de existência, uma década gerando transformação no sertão nordestino, através dos nossos pilares de educação, cultura, esporte, geração de renda. A gente tem visto o sertão ser transformado. Nesse canal você vai poder conhecer todos os nossos trabalhos e ver testemunhos incríveis de como o sertão tem sido transformado através da história do Novo Sertão. Compartilhe, curta os nossos trabalhos e juntos vamos fazer o sertão um lugar transformado. Fala pessoal, começando mais um Pode Transformar, o podcast de celebração dos 10 anos do Instituto Novo Sertão. E hoje é um momento especial, um podcast internacional direto de New Jersey com o nosso querido amigo Miguelito. Miguelito, prazer estar junto. Prazer é todo meu, Zé, é uma honra. Alegria. Pessoal, o Miguel é um dos fundadores do Fute Sertão, o primeiro projeto do Instituto que trabalha com esporte. A gente tem a alegria de estar esses dias com ele aqui visitando New Jersey, ele está fazendo um trabalho incrível aqui. E a ideia desse podcast é a gente falar um pouco como o esporte tem transformado o sertão. E o Miguel é propriedade para falar isso. Amém. Miguelito, obrigado por estar com a gente nesse grande momento de 10 anos do Instituto, a gente poder estar junto aqui, que bacana. E você tem uma história muito bacana no esporte. Queria que o pessoal que está te conhecendo soubesse um pouquinho qual que a sua interação com o esporte, o que você faz no esporte? Bom, eu desde sempre joguei futebol, desde sempre, desde meus 5 anos eu comecei a jogar, como toda criança, né? Sim. Amava jogar, tive oportunidade e tive um pai exemplar onde me apoiou demais e começou a me levar para os jogos. Então comecei num time de uma escolinha, tive oportunidade para ir para a escolinha, aí da escolinha tive um treinador de São Paulo que me viu, treinador chamado Kaká, ele me chamou para ir para São Paulo e desde então começou minha vida dentro do futebol. Muito ativa. Desde pequenininho comecei e foi indo abrindo portas, comecei toda a fazer minha carreira no futebol. Aí de um time fui para outro, fui parar no Palmeiras, fiz toda a minha base no Palmeiras, mais de 13 anos jogando no Amador do Palmeiras. Depois eu fui emprestado, vendido para um grupo de empresário. E aí eu fui parar no Mato Grosso do Sul, profissionalmente, no interior de São Paulo. Aí eu fui parar na Rússia, fui parar na Armênia, na Suíça, tudo futebol de campo, né? Eu jogava futebol de campo salão. E depois de um tempo voltei para o Brasil, que o campo não tinha dado certo até então. Voltei para o Brasil para fazer a universidade. Quando eu fui fazer a universidade no Brasil, a bolsa que eu tinha oportunidade era para jogar futsal. Voltei a jogar futsal no Brasil. Chegando no Brasil jogando futsal, um treinador da Itália me viu e me fez uma proposta para jogar profissionalmente na Itália, né? Voltar a jogar futebol profissional, mas na Itália até então. Quando chegou na Itália, fui jogar, joguei 12 anos na Itália. 12 anos. 1 ano na Espanha. Essa foi minha trajetória como jogador. E isso foi futsal. E até então, depois, eu tive a transição para treinador de futebol. E eu digo sempre antes, eu vejo que muitos amigos meus e muitos conhecidos, essa transição final de carreira é muito difícil para quem jogou a vida inteira. Minha vida inteira eu joguei. Eu não tenho outra experiência. Não sou vendedor, não sou nada. Eu só tinha vontade de ser alguma coisa e tal. Mas, para quem jogou a vida inteira... Entendi. Quando terminamos de jogar, é muito cru. Entendi. E é um momento crucial da carreira. Entendi. Eu gostaria de ser treinador, gostaria de trabalhar com esporte, porém, era muito difícil, eu queria fazer outras coisas. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil para poder fazer essa transição, aí eu senti o futebol era muito no meu sangue. Então eu sempre gostei de trabalhar com isso. Legal. E aí você veio para New Jersey, aqui nos Estados Unidos, para trabalhar como treinador. Por isso que tem essas bandeiras aqui, né? Brasil e Estados Unidos, a gente está aqui hoje. E antes de vir para cá, você teve um encontro com o sertão.
Exato. Você lembra como que foi esse momento aí do sertão? Lembro, esse impacto. É. Esse impacto foi muito grande. Nessa transição de carreira, Tá. eu voltei para o Brasil e trabalhava um pouco com o meu sogro, né? Não era futebol, mas Tá. tinha isso aguçado. Até então eu virei crente, em 2000. Conheceu a Jesus? Eu conheci a Jesus, de verdade. Aleluia! Aleluia, de verdade, porque Amém. eu ouvia falar. Tá. Jó 45 diz, quando nós escutamos falar de Jesus, mas não andávamos com ele. Sim, Até sim. então ali eu comecei a andar com ele. De verdade. De verdade. Tá. E quando eu voltei para o Brasil, fui para a Imosp, a igreja. Igreja lá em Bom Retiro, São Paulo, né? Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Exato. E na igreja tem um grande... missões. Tá. É muito aguçado na igreja, né? Legal. E quando foi missões, eu comecei a fazer um curso lá. E o final do curso, como se fala, Zé? Quando É o prático, né? O prático do curso. O prático do curso seria em uma cidade do sertão. Tá. Que seria em Betânia do Piauí Sim. e Capitão Gervásio. Esse seria o prático, o final do Do curso. curso. E foi aí, então, que foi a primeira vez que eu fui pro sertão. E quando eu cheguei no sertão, tinha um missionário lá. Não sei se você conhece. Tinha um missionário que era o ponto Tá. onde ia nos guiar. Tá. Esse missionário chama Zé da Água. Grande Zé da Água. Grande Zé aleluia. da Água. Morava em Recife até então. Sim. Teresina. Teresina. Piauí. Piauí, Teresina. E nós fomos para Teresina lá, conhecemos Sim. a Jocum. Legal. E Lembro. de lá nós fomos para Capitão Gervásio I. 500 quilômetros, né? Na van, não é na van? Mano, difícil, hein, velho? Antigamente, Eu aquela lembro, estrada... é. Aqui, ó. Primeiro encontro com o 500 sertão, então. quilômetros acima. É. Bem difícil. Legal. E aí nós fomos para lá e foi um impacto Te incrível. impactou? Muito, muito, muito. Além do prático, sempre quando nós vamos servir ali no Sim, sertão, sim. nós sempre saímos muito mais cheios. E ali me impactou, foi ali que eu conheci o sertão e entendi a realidade do que era o sertão e do que era o Brasil. Você comentou antes, Miguel, que nessa viagem você viu umas crianças brincando lá e você falou, poxa, eu posso servir com alguma coisa, assim, né? Você lembra como foi esse momento que você viu como o esporte poderia ser usado no sertão? Sim, foi exatamente assim. Quando nós fomos para o sertão, Sim. o grupo era amplo. Tá. E conosco foi uma dentista, foi uma enfermeira, eu não lembro se era enfermeira ou doutora, ou ela estava fazendo doutorado. Foram uma pessoa que fazia unha, manicure. E foi isso. Quando chegou no sertão, a gente impactava e na fila, eu via que, por exemplo, na fila eu conseguia interagir com as pessoas. Tá. E aí eu via que tinha muita fila para quem ia, no pessoal para passar na consulta ali Do com médico, o médico. O outro no dentista. A outra ia fazer manicure. E eu sempre ficava na fila. E eu falava, eu gostaria, eu sentia que eu podia servir de alguma forma melhor. Porém, eu só joguei bola. Minha vida inteira. Como é que eu vou interagir com o pessoal do sertão mais? E nesse tempo, quando acabou a fila, eu vi umas criancinhas ali e fui brincar de bola com ele. Tá. E percebi que era ali o ponto fundamental. Eu vi Deus agindo ali. E eu brincando com ele, eu vi a felicidade da criança e tal. E aí já no segundo encontro, eu lembro exatamente, era em Betânia do Piauí. Sim. Perto da casa do Lantinho lá do... Lá no Baixão. No Baixão. Lá no Baixão. Exatamente. Do seu Eloy, ali, lá do seu seu Eloy. Eloy. Sim. Era uma casa anterior, Tá. eu lembro direitinho. E eu fui brincar com o menino. Quando eu fui brincar de bola, ele saiu correndo. Eu tava com a bola ali e ele voltou. Aquilo me impactou. Foi. Ele voltou só com o pé da chuteira. E eu lembro direitinho. Foi ali, acho que, o ponto principal. Quando ele voltou com o pé da chuteira, eu entendi a alegria dele em poder jogar. Ali, eu entendi o sonho, como vivi isso. Muitas vezes, quando a gente vai jogar um jogo, não é no Camp Nou, digamos assim, no Santiago Bernabéu, num grande estádio. Às vezes, no backyard, no nosso... Quintal de casa. No quintal de casa. E no quintal de casa, nós fazemos aquilo virar o Camp Nou, aquilo virar o Santiago Bernabéu. Então, essa estrutura, esse sonho, eu vi naquele menininho em um pé de chuteira. E ainda o pé dele tadinho. Eu lembro direitinho. Era muito vulnerável, era uma situação bem crítica. Aquilo me impactou de uma forma. E aí eu entendi o sonho dele e eu falei, preciso fazer isso mais. Legal. E foi ali o toque de Deus. Tá. Foi Aí você chave. volta para São Paulo, impactado com o sertão, viu que o esporte podia
mudar alguma Movimentar. coisa, e aí você tem a ideia de começar a trabalhar com esporte em missões. Exato. Fazer o esporte em missões. Foi quando me despertou isso. Legal. E era o único motivo que eu poderia adicionar. Tá. Eu poderia servir a Deus, servir ao reino dessa maneira. Tá. E quando eu pensei nessa maneira, foi quando eu conheci, e essa experiência que eu tive no sertão, Sim. era o seguinte, tudo bem, eu vou lá, eu vou brincar com ele, mas eu vou brincar uma tarde. Sim. Minha ideia era não só brincar uma tarde, dar uma continuidade. E nesse meio termo, foi aquele café que eu acho que foi ali o ponto que Deus Sim. mexeu. Sim. Quando eu sentei com você, Deus estava te trazendo de Teresina para Betânia, E para morar em Betânia, para morar em Betânia, e ali começarmos trabalho. o trabalho com o esporte. Foi essa chave. Legal. E meu intuito era o quê? Então, chegar em Betânia, e tanto que nossa conversa foi ali que floresceu as ideias. Sim, sim. Foi ali onde teve mais ideias nesse bate-papo Sim, sim, com você. Café lá ali no Bom Retiro. Bom Retiro lá, Café legal. coreano, delícia, muito bom. Foi ali que começou a gerar todo esse onde Deus começou a gerar, implantou em nós esse projeto, Legal. né? Em servir o esporte. Bem, você comentou também, Lito, que você sabia que você não ia mudar para o sertão, mas você queria impactar de alguma forma e você não queria fazer uma coisa uma vez, depois voltar só no outro ano, uma coisa com continuidade, né? Então você tinha noção do teu papel e foi juntando outras pessoas para que o projeto acontecesse, né? Então como que foi esse momento que você queria fazer algo no sertão, mas você não ia morar no sertão? Como que você conseguiu desenvolver isso lá? Exatamente assim, Zé. Com essa experiência que eu tive, eu percebi qual era a dificuldade do sertão, certo? Tanto no sonho, na dificuldade do treino. Eu sabia que no sertão também isso não ia transformar. Foi a ideia de, como você, de nós discipularmos Sim. os líderes para poder dar essa continuidade na escolinha. Continuar o projeto. Continuar o projeto. Sim, sim, sim. Como o meu coração, eu entendi também que meu coração não era um missionário como o teu, meu Sim. coração era missionário, porém, missionário, porém, de outra maneira. Sim, sim. Eu entendi que o meu, por exemplo, no corpo de Cristo, minha função seria o cotovelo. Sim. E você seria a mão. Sim, Eu entendi sim. exatamente isso. Como eu poderia, então, te ajudar dessa maneira morando em São Paulo? Foi onde eu desenhei o projeto Fute Sertão, Isso. que era para poder te ajudar nesse processo e nesse... É porque a gente tava conversando que quem me conhece sabe que eu sou menos um no futebol, né? Não é nem zero, é menos um. E a gente viu um potencial muito grande no esporte na região. Só que a gente precisava de alguém que construísse a metodologia, né? E na época você fez todo esse papel, mesmo sem mudar para o sertão. E aí nessa época apareceu o Azaf, né? Apareceu o Edmário, gente que estava lá, que você capacitou para poder continuar o projeto. Foi mais ou menos isso? Sim, aí eu vejo muita mão de Deus. Amém. Né? A mão de Deus. Amém. Montei o projeto, né? A gente conversou, vamos fazer uma escolinha de futebol no sertão, para que aquele menininho tenha mais oportunidade. Sim. E aí a chave, né? Com a escolinha também, com a criança, nós temos o acesso dentro da casa. Isso. Né? Então você tendo a criança conversando tudo, com um pouco mais de intimidade, você vai ter o acesso à casa. Então esse é o ponto. Criança, casa. Para poder chegar na criança, nós precisamos de uns bons líderes. Sim. A mão de Deus foi qual? E eu sempre falo, um dos dois maiores exemplos que nós temos, e agora está chegando mais um, Sim. os dois maiores exemplos que Deus colocou ali foi o Azaf, que eu lembro que na hora que o Azaf chegou para poder servir ao sertão, foi nessa chave, o Azaf ainda estava com o coração, mas ele não sabia o que fazer muito, estava perdido e tal. E aí nós tivemos o Azaf, que é uma peça fundamental, e um dos maiores exemplos atualmente, que é o Edmário. É porque o Azaf veio de outra cidade, Belo Horizonte, Campina Grande, né? Então ele veio para missão, mas o Edmário era alguém da cidade, né? Um jovem da cidade. O Edmário era da cidade, e esse era o intuito maior, ter um missionário focado no esporte, no caso no futebol, e ter e nós criarmos líderes dentro da cidade para ser o exemplo, para pessoas olharem e verem,
realmente tem uma inspiração Legal. que Deus pode transformar. E no caso, Deus transformou tanto o Asaf, hoje o Asaf, eu falo com muito orgulho, eu tenho muita felicidade. Hoje, atualmente, ainda ontem, Zé, ele me enviou um missionário Sim. morando em Betânia do Piauí. Ele hoje ele é licenciado pela CBF Que incrível. com a carteira C. Uma licença incrível, Licença né? incrível da onde ele está e do esforço dele, ele conseguiu. Amém, amém. Então é uma grande... o Asaf é um grande exemplo. E o Edmário pode chegar onde ele quiser. Aquele cara é sensacional. Legal. Eu falo ele só chegou onde ele está. E ele pode chegar onde ele quiser porque ele segue os caminhos de Deus. A Amém. partir do momento que ele desviar, eu não, É verdade, eu não, verdade. não coloco minha mão mais no fogo. E aí, Miguelito, a gente vê que o projeto começou com princípios legais, né? Que era essa questão de aproximar da família, da educação também, né? De ter um bom desempenho escolar. Eu lembro que você comentou que não podia falar palavrão, que não podia ter briga. Então, foi criando uma nova forma das crianças se relacionarem ali, né? Tipo assim, eu tenho um exemplo agora de como eu posso caminhar aqui e que não é agressivo, que não é xingando, né? Tinha esses princípios, até hoje tem, claro, né? Não, sim. Quando eu fui escrever o projeto, Zé, Sim. eu lembro que eu comecei, então, assim foi o início, né? Como é que foi? Eu estava em São Paulo, tudo, Tá. E aí, quando eu falei, nós vamos estar, você preparou os líderes lá, você preparou as pessoas que poderiam ser os treinadores, o missionário, e aí nós tivemos até a reunião, até o Binho estava junto. Que é o missionário tá na até primeira. hoje lá, com o pastor O Binho, agora é pastor. Pastor Binho, mano. Mas Binho, você me marcou quando nós comemos aquele polo louco. Lembra aquele polo louco que tinha acabado de chegar? É. Muito bom, Binho. Gente fina demais, velho. Você é louco, ele é impactante. Aí, quando nós estávamos ali na reunião, eu desenhei, né? Eu montei um projeto, aí eu falo, essa é a diferença, veja Sim. bem. Eu montei um projeto para 96 crianças, mas Deus finalizou um projeto totalmente ao contrário do meu, e é por isso que hoje o Fute Sertão vive até hoje e é diferenciado, né? A filosofia era o quê? Era pegar, então, as crianças, e eu percebi que a educação era diferente, Tá. a vivência deles é diferente, a cultura era muito diferente. Então, o princípio é ter um devocional, Tá. ter uma palavra de Deus no meio da escolinha, porque ela precisa ser diferencial. Se for uma escolinha igual, Só pra ter, né? ia ser mais uma nesse 1 milhão. Sim. Então era um devocional, tem que ter uma palavra de Deus, Tá. a esperança. Não pode falar palavrão, que é a cultura deles, tem que cortar. Então quem falasse palavrão ia ficar de fora, no meio do exercício ou no meio do scrimmage, do coletivo, do joguinho, Sim. ia ficar de fora. É uma punição Sim. e não podia brigar. Então esses três... e o principal, você só poderia participar do Fute Sertão se você tivesse matriculado na escola. Então esses três princípios é fundamental. Palavra de Deus, o comportamento E a educação. e a educação. Sim. Então isso daqui tinha que ter. Tá. Montamos direitinho, fiz o projeto para 96, comecei a doação. Doação de material, bola, essas coisas, para começar, porque, para quem não sabe, foi o primeiro projeto que o Instituto Novo Sertão implantou, foi o Fute Sertão, né, há quase 10 anos atrás. Então, a gente está celebrando 10 anos de Instituto, e esse foi o primeiro projeto que a gente fez, e aí, como a gente é o primeiro, a gente não tinha nada, né? Aí o Miguelito fez a mobilização para levar a doação ali para o projeto. Com a igreja, e a igreja coreana missionária, eles abraçam a causa, eles são muito proativos, eles são muito Solidários, né? solidários com isso. Então eu montei lá e comecei a falar, colocar cones, bolas, o quanto eu precisava para 96 crianças. Até então, cone, bola, blá, blá, blá. E eu lembro que no dia antes da viagem, aí começa toda a mão de Deus, porque é muito bom Deus, quando Ele trabalha, Ele tira o seu eu. Sim. E isso é bom pra gente, porque a gente sabe que o nosso ego, muitas vezes, ele cresce. É verdade. E nessas lapadas, ele te bota no lugar. E é aí que você tem que ser, glória a Deus, é isso mesmo. E eu lembro que eu fiz tudo direitinho, ícone, bola, colete, e isso daqui, todos os detalhes. Chegou no dia,
eu esqueci do apito. No dia de viajar pro sertão. No dia de viajar para o sertão, eu esqueci do apito. Eu falei, meu Deus do céu, e o apito? No primeiro contato com a criança, o apito ele é uma forma de impor uma educação. Ele impõe. Então, conforme o tom do apito você fala mais, a criança muitas vezes não te ouve falando, mas no som do apito, ela se retrai. Entendi. Ela se coloca debaixo do que você quer falar. Sim. Então o apito é muito importante. E os professores também, como iam ser liderados, era tudo muito novo, o apito é importante. E eu lembro disso, e eu lembro que no sertão também tem muito problema de coordenação motora. Isso. A coordenação motora, a escadinha, ela ajuda demais isso. Que é um item para fazer treinamento de coordenação. Isso, aquela escadinha que você vai... Sim. Aquilo lá ajuda muito a coordenação motora da criança. E o sertão, ele leva a carência. Precisava muito disso. E no dia final eu falei, esqueci esses dois, mano. Apito e escadinha. Falei, meu, isso ia ser muito. Apito e 2 escadinhas, né? Porque no treino, 5 apitos eu precisava, porque era 5 coisas. E eu olhei o relógio e falei, não vai dar tempo de passar para comprar. E eu lembro onde eu estava na minha casa, que eu estava arrumando a bolsa, indo para um lado e para o outro. Eu lembro exatamente quando eu estava no corredor e pensando nisso, tem uma ligação. Aí eu, ai meu Deus do céu, quem é? Alô? Miguel, chegou uma doação aqui na igreja, você pode passar aqui para pegar? Eu olhei o relógio e falei, meu Deus do céu, não é mão. É mão, mas não é mão. Vou ter que passar lá, não vai dar tempo. Ai. Amém, eu passo aí, irmão. Aí eu passo aí. Passei lá, nem sabia na hora o que era, não avisei nada. Fui lá, peguei o pacote e fui. Quando eu estava abrindo o pacote, aí eu percebi, Deus está comigo. Tinha exatamente 5 apitos e 2 escadinhas. A última doação. A última doação. 5 apitos e 2 escadinhas. Aí eu falei, amém. Eram 5 professores. Amém. E 2 escadinhas. Amém. Botei na bolsa e fui para o aeroporto. E aí você foi, a primeira viagem que você foi treinar o pessoal lá para começar o projeto, né? O projeto. Abri. Legal. E aí eu lembro que você comentou que quando você chegou lá, você pensou em uma coisa e Deus fez outra também, Isso. né? No avião eu estava finalizando, É aí que entra o eco. Aí, Fazer isso e tal, Isso. não sei o quê. E também foi fundamental. Tem uma pessoa que me ajudou demais, tanto no desenrolar quanto no suporte emocional, no suporte de oração. É o Fernando Brito. Fê, mano, foi incrível conhecer ele. Ele foi a pessoa mais improvável para ir comigo, porque eu não tinha amizade com ele. Conheci num domingo de oi, tudo bem, final de culto. E ele falou, tô com você. E a gente vai junto. E uma pessoa incrível, muito menos sabia que ele era seu primo, fiquei sabendo na hora. E é uma pessoa, que coração. Tá devendo uma visita pra gente, né? Tá devendo, né? Tá devendo várias. Várias. Prometeu que ano que vem ele vai, vamos ver. E ele é fundamental nesse processo, tanto pro onde o Edmário tá hoje. Isso, é verdade. Então aí o Fê foi comigo. E nesse bate-papo tal, a gente fez tudo belezinha e tal. Chegando lá, eu entendi que começou a dar tudo ao contrário. E eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Eu falei, como não vai dar certo? Aí Deus falou comigo, como não vai dar certo se o projeto é meu? Então foi totalmente ao contrário. Começou de Deus para baixo. Aí foi onde aí tava o Azaf, Edmário, Luiz, eu apelidei de Risadinha. Aí... acho que era o Neilson. Não, Neilson não, era Luilson. Grande Luilson, um grande abraço, Luilson. Você também foi impactante naquele tempo. Aí tinha o Binho, aí tava o Rômulo lá, tinha alguns missionários locais também que foram fundamentais nessa transição. De poder ajudar os professores. Passar para eles tocarem a partir daquele momento. E aí o Edmário foi o mais... Legal. O que o professor... Aí você viu que era Deus movendo, tanto na estrutura como na metodologia, era o Senhor movendo. O esporte para transformar o sertão. Nós fomos na escola anunciar, isso daí não estava na programação, foi Deus que colocou, foi eu, Azaf, Edmário, o Fê, a gente foi lá na escola, parou a aula para anunciar, vai ter o Fruto Sertão. Quem está aqui pode ir lá. E aí começou a escolinha a partir desse ponto. Você lembra que você falou de 96 crianças naquela época? Hoje a gente atende mais de 300 crianças e jovens, né? O Fruto Sertão, gratuitamente, semanalmente, né? Para graça de Deus. Eu lembro que você comentou que nesse período que você estava no Brasil, em um ano só você foi 7 vezes lá. Um ano foi 7 vezes. Era muito bom, porque eu sabia que eu não tinha um coração para morar lá. Mas eu voltava, nós organizávamos e ia com equipe.
Então eu conseguia acompanhar muito de perto. Legal. Estando lá, eu via treino, fazia evento, então eu acredito que esse mover de Deus para poder estar lá foi muito importante. Bacana demais. Foi muito Eu importante. acho que isso fala muito, Miguelito, com a galera, porque quantas pessoas a gente conhece, a gente ouve, né, que tem um coração para servir e fica emperrado, né? Mas eu não vou morar lá, não sei o que e tal. E foi uma prova viva que como a sua vida impactou o sertão, mesmo sem você ter que morar lá, né? Sim, exato. Mas com essa ideia de capaz de estar lá. E nesse tempo todo, eu acho que é bacana a gente ouvir de você alguma história que te impactou. Você fala, cara, esse menino, ou essa situação, eu me lembro que isso aqui, assim, marcou a minha vida, assim, em relação ao projeto. Teve alguma coisa, assim? Teve 2 pessoas muito marcantes que eu falo. É o Edmário e o Neilson. Tá. Né? Além do Azaf. O Azaf, eu comento que o Azaf é missionário. Sim. Ele chegou. Eu acredito que o Azaf foi um grande braço direito, porque ele entendia muito o meu pensamento. Sim. E não só o meu pensamento. Ele colocou o coração inclinado a Deus, que ele servia a Deus. Tá. E me ajudava nessa transformação para lá. Então o Azaf foi muito importante. Entendi. Esse relacionamento Entendi. com o pessoal de Betânia foi muito importante ele essa transição. Legal. Então o Azaf me marcou demais. Legal. Com todas as histórias de treinar, ir de um lado para o outro. Não é fácil, Zé. É cansativo também, o sol lá, a massa. Então você chega à noite, chega bem cansado. Por mais que venta, cansa muito. Sim. E é um trabalho, querendo ou não, um trabalho braçal, fica em pé, e atenção com criança, etc, tudo. Ele entendeu bem a filosofia e colocou em prática. O Edmário, hoje, é um scouter do soccer. Ele é um... Ele trabalha com análise de desempenho pro Fernando Brito. Olha, Scouter seria, pra quem não conhece como eu, seria tipo um olheiro, assim? É, um olheiro, ele trabalha com análise de desempenho do jogador. Tá. E o Fernando hoje ele é um empresário onde tem jogadores e o Edmário trabalha para ele. Só que o que me impacta foi no dia que eu conversei com o Edmário. Foi num barzinho que depois eu nunca mais fui lá. É perto do Beco do Cacete ali. Eu lembro, lá em Betânia do Piauí. É tipo uma lanchonete. Uma assim, lanchonete, Sim. onde a gente tava comendo bolo de laranja, agora se eu não me engano se era cenoura laranja, mas bem, e tomando uma cajuína. Tá. E ele falou assim, eu não vi a hora de você chegar, porque essa oportunidade é a melhor oportunidade para mim. E ele agarrou de uma forma aonde hoje ele se tornou isso. E se você ver da onde Edmário saiu, da onde ele estava, da casa dele, o que ele era, para hoje ele morou em Portugal 3 meses, trabalha para o Fernando em Portugal. Eu tô falando que ele saiu de Betânia para ir lá. Esse cara pode chegar onde ele quiser. Sim. E foi através do Fute Sertão que ele foi tendo a oportunidade, conhecendo futebol, conhecendo a Cristo, e hoje ele, como você falou, ele estava em Portugal trabalhando com futebol, né? Com o futebol pro Fernando que foi. Então, ele agarrou a oportunidade, o business, tudo que tem por trás da oportunidade, né? Que é o business, o network. O network, ele agarrou tudo isso. Sim. Ele colocou Deus em primeiro lugar, deixou o Espírito Santo agir, foi o principal. E segundo, ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele no que ele tinha. Sim, eu me lembro que o Savando Edmar deu o melhor, né? Lá em Betânia, quando ele começou, ele era um dos treinadores do Fute Sertão. No começo, ele ganhava R$50 por mês. E ele falava assim, ô Zé, obrigado pelos R$50 e tal, mas não dá pra aumentar um pouquinho, não, porque... E eu falava do Edmar, não dá, Edmar. Mas ele foi fiel, ele sempre foi um cara que fez tudo com excelência, né? Mesmo ganhando R$50 por mês. Isso, sei lá, 8 anos atrás. R$50. Só uma pergunta aqui, só lá dentro. Dá pra comprar uma coquinha numa reunião e levar? Eu acho que dá. Uma bolachinha? Uma bolachinha, acho que dá. Tem um louvor dele, ele sabe igual que é. E aí agora, que a Bíblia diz, né? Seja fiel no pouco para que você possa ser fiel no muito, né? E onde ele está hoje não é o final, né? É só um passo da onde ele vai chegar, mas porque ele foi fiel lá no pouco, no Fute Sertão. Amém, tal. Esse é como todo Neilson também. O Neilson, ele foi, por exemplo, ele é a segunda geração do Edmário. Eu penso assim, depois do Edmário. Ele é depois do Edmário, porque o Neilson foi treinado pelo Edmário. Você vê, né? O Azaf Edmário. Sim. Só que o Neilson, ele era aluno. E eu lembro bem, o Neilson era bom de bola pra caramba. Era bom. Não, ele é bom ainda porque ele é novo, né?
E a paixão dele pela bola fez ele ficar no Futsal Sertão e criar raízes. Sim. Entendeu? Além de tudo, o Neilson, ele como criança, ele cresceu lá e hoje ele é respeitado. Ele é respeitado não só porque ele foi treinador, pela trajetória dele. Sim. Então hoje ele é um treinador respeitado e tem bagagem. Legal. Quando eu vejo o treino dele, conversando tudo, é um cara que ele tem bagagem e ele veio de lá. Então ele veio ali do aluno. Tá. E onde ele chegou? E não duvido nada também, se ele continuar primeiro assim, Zé. Sim. O Edmar chegou onde está, tudo fundamental. Se encher do Espírito Santo e ter o coração inclinado a Deus. Sim. E também eu não sei, eu não duvido de onde ele pode chegar. Sim. Deus vai agir de alguma forma, abrindo porta, mas ele saiu dali. Então esses são o ponto fundamental. Porque o Neilson era aluno, que bacana, né? O Edmário, que já é um exemplo, treinou o Neilson, né? Neilson foi aluno, hoje o Neilson é um dos professores do Futsal Sertão, ele tem um emprego no projeto, né? Carteira assinada. Não tal, é R$50? Não é mais R$50. E é um exemplo, como você falou, para toda uma cidade. Quem não conhece Betânia é uma cidade pequena, de 6 mil habitantes, e ter um emprego, carteira assinada em Betânia. Treinador de futebol, rapaz, bênção, né? é só um milagre. E o Neilson é um exemplo de alguém que conheceu a Jesus também pelo projeto, né? Tá firme ali e mostra como que o esporte transforma o sertão, né? Amém. E não só, ali é a porta, nós falamos de exemplos dentro. Tem muitas crianças que têm pais convertidos por essa porta, esse acesso que teve. Sim. E além, não só o conhecer a Cristo também, mas lá muito o conhecer a Cristo é o trabalho do Espírito Santo, é ele que convence, né? Mas a educação, o auxílio à educação, a mudança de comportamento, entender valores e princípios reais, onde o Futsal Sertão implementa, isso foi fundamental. Incrível. Miguelito, a gente está fazendo aqui, eu comentei, né, 10 anos de instituto, né, o Futsal Sertão foi do primeiro projeto que a gente fez. A gente tem muito para celebrar, mas a história do instituto só acontece por causa de parcerias, né? De gente que acredita na visão e caminha junto. E você foi um desses caras que, mesmo sem morar no sertão, foi e continua sendo fundamental para acontecer. E a gente comentou rapidinho, tem muita gente que fala que quer ajudar, tá, mas fica impedido nisso. Não, mas eu não moro lá, mas como você falou, se você jogar bola, meu, né? E como que esse só você jogar bola, mano, abriu um mundo de coisa. Quantas pessoas a gente convertou que foi impactada porque naquele dia você decidiu, mano, eu vou usar o meu dom para servir no reino. Então eu queria que você olhasse para a câmera da verdade e falasse com essas pessoas que querem apoiar, querem servir e acham, primeiro, que não sabe fazer muita coisa e depois que às vezes não tem recurso ou que não podem ir. Que depois de 10 anos, o que você falaria para essas pessoas que querem fazer algo, mas tá se achando pequeno e tal, o que você falaria para eles? Manda um recado para essa galera aí. A primeira coisa é, se encha de Deus, do Espírito Santo. A segunda é, vá. Como eu fiz, eu só sabia jogar bola, né? Eu acreditei no Zé. Agora deixa eu fazer um adendo, né? É até difícil de explicar assim, vai e faça, porque não tem muito. É o chamado, você vai e faça. Deus vai te capacitar de alguma forma no que você quer. É muito importante ter o Zé lá, porque o seu modo, Zé, sua simplicidade, o seu coração, a sua honestidade faz com que pessoas como eu e de repente quem for, mano, confio nisso daqui porque tem Deus e é um cara que vai seguir a Deus e vai fazer as coisas corretas. Então isso é o ponto principal. Eu não posso fazer isso, mas o Zé pode. Qual foi meu primeiro ponto? Eu vou dar o meu melhor aqui porque o Zé finaliza lá. Então eu tenho um ponto principal, confiar. Mas o Novo Sertão cresceu agora. Sempre precisa, você atingiu 6 comunidades, falta o quê? 38? Falta um bocado. Então falta muito. Então, cresceu, mas tem muito mais. Então, se o Zé tá à frente, ele tá tendo essa experiência, nós ajudamos de alguma forma. Vai atrás disso, não importa o que você faz, da maneira que o seu dom, Deus ele vai te abrir uma maneira para você, se ele tem o Zé lá, entendeu? Faça a sua parte aqui e confia.
Zé, isso daqui eu posso te ajudar aqui, eu posso te ajudar lá, financeiramente, com experiência. Como a Pretinha aprendeu a fazer pão, foi um padeiro. Sim. O padeiro ensinou a Pretinha a fazer pão lá. Né? Uma coisa que você pode servir de alguma maneira, não importa o que você faz. Eu só sei desenhar na caneca. Amém. Sim. Que você desenha na caneca e faz um impacto para você mandar os gifts, os presentinhos para lá. Legal. Deus, ele vai te ajudar de alguma maneira. O importante é você ter um coração aonde você queira fazer de alguma forma e se empenhar. Não adianta, mas eu queria. Me veio muita palavra de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão, ele que decidiu ir. Ele que foi, eu acreditei em Deus, eu eu vou. uma posição de ir, né? Ele deu um chamado, mas ele teve que dar o passo. Deus não levou ele sem querer, né? Ele teve que dar um passo. Ele teve que ir. Deus abriu a porta e abençoou. Ele teve que ir. Foi dessa maneira. E eu quero encorajar vocês a fazer dessa maneira. Aí encontrou a pessoa, o Zé vem aqui, ele tem é muito bom. Você tem uma confiança. Sim. Eu fui, passei e dei o meu melhor. Agora, a partir daí, o meu melhor foi até aqui. O melhor dele é ele e Deus. Eu dei o meu melhor até aqui, então eu respondo pelo meu até aqui. Sim. Depois de você, amém. Amém. Então é basicamente, procure alguém que você confie, né? Tem um coração inclinado. Porque às vezes a pessoa quer ajudar todo mundo e acaba se frustrando, né? Porque ajudar um, que dá mancada, ajudar outro, não vou ajudar mais ninguém, não vou fazer mais nada. Aí pior. Então, procure alguém que você confie e mesmo que talvez seja algo simples, mas sirva. Né? Sirva de todo o coração. É muito importante também entender, Zé, por exemplo, o trabalho do missionário do campo. Nós somos um missionário aqui. Sim. E nós podemos fazer, por exemplo, eu posso organizar aqui, mas eu não posso deixar um missionário do campo morrer, porque viver lá é muito difícil. É que somente quem tem o coração, você largar a sua vida. Isso eu acho principal. E eles, no dia a dia, eles não têm, talvez, a estrutura para poder receber um mimo que você tem numa cidade mais ampla, como aqui no Jersey. Muito mais fácil, entre aspas, morar aqui. Tem as dificuldades e tem lá no sertão a mesma coisa. Tem as dificuldades e tem as qualidades. Aqui tem a dificuldade e a qualidade. Só que eu acredito que abraçar os missionários também é muito importante. Eu não consigo atingir o coração da criança ou o coração do sertanejo que está precisando e tal. Mas você consegue dar forças e combustível para o missionário que está lá. Amém. Isso é super importante. De alguma maneira, é super importante. Miguelito, 10 anos atrás, quando você esteve lá, viu aquela criança no baixão com uma chuteira só, você imaginou que o Fruto do Sertão estaria como está hoje? Não. E eu estar aqui conversando com você, comemorando 10 anos. Nunca, né? Nunca, é uma coisa inexplicável, né? Uau, olha onde foi parar. E eu fico pensando, se foi parar até aqui, onde pode parar? Os planos de Deus, eles são sempre surpreendentes. Eu acho que esse é um testemunho, você que está assistindo a gente, porque às vezes a gente fica pensando um monte de coisa, não, vou fazer aquilo tal, não sei o quê, mas se lá atrás não tivesse dado o primeiro passo, hoje a gente não estaria aqui falando dessas coisas grandiosas que Deus fez, né? Amém. Então, como é importante dar o primeiro passo. Né? Mesmo que seja um passo pequeno, né? Exato. Mas dá e Deus vai abençoando, vai abrindo portas. Vai abençoar. E às vezes a gente dá o primeiro passo achando de um jeito e Deus faz de outro. Não é? Ou às vezes a gente dá o primeiro passo e Deus, na verdade, não quer que você dê aquele primeiro passo naquele momento, né? Deus, ele vai trabalhar com você de uma forma ou de outra. Mas não é a caneca, é isso daqui. Amém, então eu vou... Deus, ele vai agir, mas vá. Mas vai, é verdade. A gente tá celebrando esses 10 anos de Novo Sertão e realmente, como é o tema desse episódio, do terceiro episódio do nosso podcast, o esporte que transforma o sertão. E a gente tem visto isso na prática lá. E nesse bate-papo que tanta coisa a gente falou de como o esporte tem transformado o sertão. E a gente tem muita alegria em contar com o Miguelito aqui para fazer isso. Miguel, a gente está encerrando, mas eu queria que você quiser deixar algum recado para quem gosta de esporte, para quem sente que quer servir com isso não no sertão ou em missão, enfim, precisa ser no sertão. Manda um recado pra galera aí do futebol, dessa galera aí. Irmãos, o futebol é maravilhoso, né?
Eu amo futebol, minha vida inteira foi dedicada ao futebol. É a única coisa que, na verdade, eu tenho experiência e know-how para falar e propriedade. E como foi falado aqui, a única maneira que eu consegui foi através do futebol. Mas olha, não tem só futebol. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Fica a dica. Do veterano, o veterano aí, ó. Ó, tem o vôlei, tem o tênis, tem qualquer tipo de esporte. E além do esporte, quem não trabalha na área de esporte, tem a manicure, tem o dentista, tem o que é que seja a sua profissão. Ela pode ser usada para transformar vidas. Ela pode ser usada, entendeu? Com o futebol é isso. Não importa a vitória, meus troféu, tá por aí, medalhas, estão tudo por aí. Hoje, eu olho e vai ficar lá empoeirada. Mas a maior vitória é ver pessoas que têm um sorriso, crianças que têm um sorriso correndo atrás de uma bola. Não importa quanto é o resultado do jogo, não importa. O importante é a felicidade dela em estar competindo ali, a alegria. É esse ponto. Então, dê o primeiro passo e vai atrás disso. Dê o primeiro passo para servir da maneira que for, mas que aquele coração cria esperança de uma transformação de vida, onde ela não só naquele mundo, onde ela tenha um mundo maior e principalmente saciar seja através de Cristo. Amém, amém. É isso. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Nós estamos aqui em New Jersey, que o Miguelito mora aqui há pouco mais de 3 anos, né, Miguelito? Vai fazer, vou pro terceiro ano, um pouquinho mais de 3 anos. Foi 3 anos, Deus abriu uma porta para eu trabalhar com esporte aqui. Amém, futebol. New Jersey, com futebol. E aquela coisa, né, quem é missionário no Brasil, missionário nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E por meio dele a gente chegou aqui também. E Deus tem aberto portas pra gente aqui também no New Jersey, Estados Unidos. Abrindo. E a gente vê celebrando 10 anos e Deus levando a gente para outros lugares que a gente nem imaginou. Eu vim parar aqui, inclusive, através de, para você ver, contato. Tem um grande amigo meu, Didi, o Rodrigo Castro, onde ele tem uma escolinha aqui, e foi esse contato. Deus abriu porta através dele. E continua abrindo, vem sendo uma pessoa fundamental para eu poder continuar dando uma passada. Legal. E a gente só está aqui hoje porque o Miguel está recebendo a gente, está levando a gente para conhecer vários lugares, a igreja Zion também, né? Que é uma igreja incrível aqui que o Miguel tem participado com a família. Então a gente vê como Deus vai abrindo as portas, né? Para a gente chegar aqui hoje. O Miguel estava falando que ele estava lá no Baixão, que é uma lugar de quilombola lá no sertão, que ele foi onde ele viu. E esses dias a gente estava na Times Square tomando um café, né? Poxa. Imagina, pessoal, do Baixão ali do sertão para Times Square. Exato. O Deus é o mesmo, o Senhor é o que age, é o mesmo, né? Num culto ali, onde eu vi o Brown é um missionário ali no sertão, lá do Baixão, falando a palavra, com o pai do Landinho. Seu Eloy tocando carrom. E o Landinho orando. Foi sensacional, um culto maravilhoso. Lá no Baixão. E hoje eu tô aqui, e nós fomos aqui no Jersey, eu escuto o Missionários é da Água, pregando junto com o pastor Herbert, aqui na Zion. É incrível como o contexto muda. E é simples, e ao mesmo tempo é uma coisa surpreendente. Como é bom Deus surpreender. Então fica o recado, pessoal, você que gosta de esporte, você que quer servir, a gente viu muita coisa acontecer em Betânia, estamos aqui nos Estados Unidos agora e é o mesmo Deus agindo. Essa é a história do Instituto, 10 anos, que isso possa te inspirar e você possa compartilhar esse podcast, vai ter vários cortes bacanas. A gente vai colocar o link das redes sociais do Miguel para você conhecer depois, se quiser tirar alguma dúvida, né, Miguelito, de esporte. Manda para ele, filosofia. Vai ser muito bacana e vai responder. E a gente vai junto, avançando para um sertão transformado, com esporte, com educação, mas acima de tudo com o poder de Deus. Obrigado, pessoal. Até a próxima, Miguelito. Até a próxima, rapaziada. Valeu, Zé. Obrigado. Valeu. Que Deus continue abençoando. Tamo junto.